Sou o Douglas, estou à frente hoje da Associação e do Sindicato dos Criadores de Suínos do Distrito Federal. Boa tarde, senhor presidente Ivo, presidente do Sind Suínos. Boa tarde, senhor Josemar, presidente da DF Suim. Mando um abraço também para o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos do Brasil, Marcelo Lopes. Estamos hoje sediados juntamente lá na FAP-DF. Mando um abraço para o presidente Fernando César e vamos falar um pouquinho do que é o nosso trabalho, do que nós desenvolvemos durante aí o período de cada ano. Hoje temos 23 associados na associação, 20 sindicalizados. Isso é pela fonte da DF Suim, Sind Suínos. O número de colaboradores hoje formais. O número de colaboradores das granjas, 480, nos frigoríficos, 470 aproximadamente, isso somente dos associados. Temos também outras granjas e agroindústrias que não são associadas à DF Suim. No entorno aí dá mais de 1.000 colaboradores, empregos diretos. Aqui no próximo slide, podemos do nosso programa de capacitação total, PCT, realizamos sempre uma palestra técnica e outra motivacional para os colaboradores de granja. O senhor quer complementar alguma coisa do PCT? Mais à frente. Seu Ivo, fica à vontade, tá? Quiser comentar. Temos aqui também o curso de cortes. Esse curso de cortes a gente leva desde ali da indústria até a gente chega também para os açougueiros, lá nos supermercados, nas redes de supermercado, onde eles aprendem a fazer os cortes e mostra também ali para o consumidor final que os mesmos cortes que hoje temos no suíno, no bovino, a gente tem também no suíno. Temos também a palestra de saudabilidade. É uma palestra que a gente leva desde o chão de loja ali do supermercado até ali também para os alunos de universidade, para os futuros nutricionistas. Também a oficina gastronômica, sempre levamos um chefe de cozinha para fazer pratos inéditos. Aí a gente leva juntamente as universidades, faculdades aqui dentro do Distrito Federal e também no chão de loja das redes de supermercado, mostrando para o consumidor final como que é versátil a carne suína, como ela é importante e fácil de preparo e é uma carne também saudável e segura. Temos a central de compras. A central de compras da DF Suim hoje, ela está formada e a gente vem realizando mensalmente cada compra, juntamente com cada responsável da granja, onde a gente consegue aí trazer para o pessoal com um maior volume de quantidade de produtos, a gente consegue um desconto maior e a central de compras ela está funcionando hoje muito bem e está dando um resultado muito bom para os associados e sindicalizados. Temos também a Bolsa de Suínos. A Bolsa de Suínos ela acontece toda sexta-feira às 14 horas. Tivemos hoje a Bolsa logo há pouco aqui na Granja do Torto, onde temos de um lado os produtores e os frigoríficos associados à DF Suim.
Essa bolsa, ela funciona há mais de 20 anos aqui dentro do Distrito Federal. É uma bolsa referência em nível nacional, tá? Os outros estados, os outros municípios também acompanham. Sempre que a gente divulga, temos no nosso site todas as bolsas, todos os panoramas. Vocês estão convidados também a conhecer o nosso site. Temos o Festival Sabor Suíno. Ano passado, realizamos o 10º Festival Sabor Suíno. Até o 9º festival foram feitos dentro das redes dentro dos restaurantes e dos restaurantes dentro do Distrito Federal e também em torno, onde realizamos aí o Festival Sabor Suíno em torno de 15 dias e tivemos participações aí do consumidor final, do pessoal que vai no restaurante, roda de boteco, e é um sucesso o Festival Sabor Suíno. A última edição fizemos em uma rede de supermercado aqui dentro do Distrito Federal, onde o festival esteve em 15 lojas, onde levamos curso de cortes, curso de saudabilidade, curso de gastronomia no chão de loja. Temos também realizado esse ano, com essa pandemia, uma ação solidária. Fizemos uma doação de 1,5 tonelada de carne suína para o Banco de Alimentos da SEASA. Pretendemos fazer ainda esse ano de 2020, a segunda ação solidária. É muito importante a gente estar junto com o setor, estar também ajudando aí esse setor na área da solidariedade. É isso, pessoal. Eu passo agora a palavra para o nosso presidente, Josemar, presidente da DF Suim. Bom, boa tarde a todos. Como o Douglas, o nosso gestor de nossa associação, tentou mostrar aí num rápido panorama, o agronegócio da suinocultura aqui no Distrito Federal, ele se encontra razoavelmente bem estruturado. Nós temos uma associação, a Associação dos Criadores de Suíno do Distrito Federal, que é uma associação peculiar, porque ela congrega não só criadores, produtores de suínos, mas também ela congrega as agroindústrias, os frigoríficos, e esses dois elos, então, produtores e frigoríficos, são os elos mais importantes da cadeia. E, como vocês viram rapidamente nessa apresentação, a associação e o sindicato dos criadores de suínos, eles promovem um trabalho que eu diria assim muito profissional de promoção institucional do nosso produto, que é a carne suína. O nosso setor se encontra estruturado também a nível nacional. Nós temos uma associação nacional dos criadores de suínos, temos representação em 14 estados, né? Filiadas em 14 estados, e por meio dessa ação do nosso setor organizado nas associações estaduais e na nossa associação nacional, nós temos podido fazer uma campanha, ou campanhas extremamente, digamos assim, importantes para a promoção institucional da carne suína. Eu vou me referir, a partir de agora, às ações que nós vimos trabalhando aqui no Distrito Federal e falar um pouco sobre o nosso setor aqui no Distrito Federal, como que nós estamos organizados e qual é a importância desse setor aqui para a própria economia do Distrito Federal. Como eu disse,
a nossa associação ela é peculiar porque congrega produtores e congrega também agroindústrias, frigoríficos. Na sequência, o nosso colega, o Ivo Jacó, ele vai comentar um pouco sobre a situação e a atuação do setor de agroindústria aqui no Distrito Federal. Bom, então, nós trabalhamos com o produto carne suína. Nós podemos falar, então, de uma cadeia produtiva da carne suína ou do agronegócio da carne suína aqui no Distrito Federal. A carne suína, ela é, de longe, a proteína animal mais consumida no mundo, principalmente em regiões desenvolvidas como a própria Comunidade Europeia, a própria Europa, onde o consumo médio per capita ano de carne suína atinge a faixa de 40 quilos por pessoa por ano, tendo países da Europa que chegam a consumir mais de 60, como é o caso da Áustria. E na Ásia, também, a carne suína é uma das mais consumidas, não é? Então, no Brasil, nós temos uma situação um pouco diferente, porque, em termos de proteína animal, a carne suína é a que ocupa o terceiro lugar em termos de consumo. A proteína animal mais consumida no Brasil é o frango, com um pouco mais de 40 quilos por habitante por ano, seguido da carne bovina, com um pouco mais de 32, 34 quilos por habitante por ano, e, na sequência, vem a carne suína, com cerca de 17 quilos de carne suína por habitante por ano. O que mostra que, se nós comparamos, por exemplo, com a média de países desenvolvidos, como os países da Comunidade Europeia, que consomem, em média, 40 quilos de carne por ano, dá uma ideia de como nós ainda temos espaço para caminhar e crescer na produção e consumo da carne suína aqui no Brasil e, particularmente, aqui no nosso caso, na nossa região, no Distrito Federal. A carne suína ser a proteína animal mais consumida no mundo se deve, entre outras razões culturais, históricas dessas diversas regiões do mundo, mas se deve a uma questão prática do ponto de vista da própria biologia, né, dos animais. Muitas vezes as pessoas ficam surpresas ou surpreendidas com alguns dados, por exemplo, da produção, né, da suinocultura. Então, um número que chama a atenção é que, por exemplo, uma única matriz, né, suína, uma porca reprodutora, ela, aqui nas nossas condições de Brasil, produz de 30 a 32 cevados. Nós chamamos cevado o porco acabado pronto para o abate. É um animal de 100 a 120 quilos. Então, uma única matriz de suína, bem conduzida, ela chega a produzir 3.000 a 3.200 quilos de carne suína por ano. E isso não é pouca coisa, é uma verdadeira fábrica de proteína animal. Então, não é por outra razão que a proteína animal da carne suína é a mais consumida no mundo, né? Se é a mais consumida, certamente é a mais produzida no mundo. E essa produtividade elevada, né, na produção animal, da carne suína, elas têm por trás dela toda uma estrutura produtiva baseada em muito conhecimento, muita tecnologia. Então, esse setor, o nosso setor da suinocultura, é um setor que apresenta o que nós chamamos de um elevado dinamismo tecnológico, onde as inovações são partes obrigatoriamente presentes na gestão desse negócio, no negócio da suinocultura. Então, nós somos consumidores líquidos de tecnologia.
E quando nós falamos de tecnologia, nós estamos falando do ponto de vista da produção animal, eu vou citar aqui 2 setores em que esse dinamismo da tecnologia é extremamente forte, que é a genética animal e a nutrição animal. Nós falamos, então, de 2 setores altamente intensivos em conhecimento e que são aplicados na produção de suínos nas nossas unidades produtoras, nas nossas granjas. Mas o setor também é consumidor de tecnologia, consumidor líquido de tecnologia, que nós chamamos de tecnologias transversais. Assim, para dar uma ideia, hoje é impossível imaginar uma granja produtora de suínos que não utiliza, por exemplo, os softwares de gestão que permite acompanhar em tempo real, dentro de uma granja, o desempenho das nossas matrizes, ou então dos animais que estão em terminação, que estão em engorda, né, para a finalização e para o abate. Então, nós falamos de tecnologias transversais porque vem de outros setores, da informática, da bioinformática, né? Então, estamos falando de um setor altamente tecnificado. E, como tal, ele é também fortemente dependente de escala. Responde muito à escala. Então, o custo de produção unitário de 1 quilo de carne suína vai variar muito conforme ele é produzido numa granja de 400 matrizes ou numa granja de 4.000 matrizes. Então, esse custo de produção unitário ele vai variar muito em função de escala. O que não quer dizer que não haja espaço para pequenos produtores na atividade. Só que, como em outras cadeias produtivas e em outras regiões do mundo, onde esse conflito distributivo dentro da produção entre pequenos produtores, grandes produtores, agroindústria, varejo, etc., a gente fala de um conflito distributivo porque é um produto que vai ser remunerado lá na gôndola do supermercado, quando o consumidor consome R$ 100 de carne suína ou de produtos derivados da carne suína. Esses R$ 100 vai remunerar toda essa cadeia, passando pelos frigoríficos que fazem o abate e processamento, passando pelas granjas que fazem a terminação dos animais, pelas granjas que produzem, criam as matrizes e produzem os leitões, vai remunerar as indústrias que cuidam da nutrição, as empresas que dedicam à genética. Então, esse recurso arrecadado lá na ponta do varejo vai remunerar toda essa cadeia. E isso requer, então, de todos esses agentes, um esforço muito grande de gestão para otimizar os processos produtivos e gerar as receitas esperadas e a remuneração dos ativos que estão envolvidos nessa produção. Isso significa, então, uma briga incessante por produtividade, onde a tecnologia entra de forma muito forte. Mas aí, como que fica, então, os pequenos produtores numa situação em que a tecnologia ela é, talvez, o principal vetor, né, do sucesso dessa atividade? Em todas as regiões do mundo, vamos citar aqui o caso particular da Europa, onde a carne suína é a proteína animal mais produzida, lá nós encontramos espaço tanto para grandes produtores como para pequenos produtores. Com a diferença de que os pequenos produtores, para se viabilizarem na atividade, eles deverão desenvolver estratégias diferenciadas. Essas estratégias diferenciadas passam por processos que saem da luta pela escala e redução de custo e vai para um processo que passa por diferenciação de produto. Então, nós vamos encontrar espaço para pequenos e médios produtores, por exemplo, na Europa, trabalhando com produtos diferenciados e com alto valor agregado.
E quando a gente fala de produto diferenciado da suinocultura, eu citaria aqui 2 exemplos. O exemplo de um produto diferenciado da suinocultura na Europa seria o presunto ibérico, produzido na Espanha e em algumas regiões de Portugal. Produtos que conseguem atingir até 300 euros por quilograma. Produtos premiados em concursos de classificação. Claro que esses produtos também entram num processo que requer conhecimento, mas que pelo menos permite o pequeno produtor de participar. O produto, o presunto ibérico, seria um caso extremo de agregação de valor, mas eu daria um outro exemplo muito interessante que a gente encontra na Europa, que é, por exemplo, um produto, eles conseguem diferenciar a produção do suíno, já que eles não conseguem competir em custo e em escala de produção com produtos de maior valor agregado, eles então requerem a diferenciar o produto por outros atributos. Por exemplo, na França existe um produto diferenciado que é o suíno petit lait, como se fosse porquinho de leite, né? Um pequeno de leite, um porquinho de leite. E aí quando você vai ver, que negócio é esse? Que produto é esse, né? Que vai no supermercado e custa 1,5 a 2 vezes o preço do produto tradicional, industrial, vamos chamar assim. Esse produto, ele apenas obedece a um protocolo de produção em que, numa certa fase da produção, até a produção e o desmame do leitão, ele é criado de forma convencional. Mas a sua engorda é feita através de um processo que remete a questões históricas, culturais. Então, no caso do porco petit lait na França, o porco vai ser engordado e acabado para ir para o abate à base de soro da produção de queijo, que é uma coisa que aqui no Brasil, em Minas Gerais, isso é muito comum, a utilização do subproduto, o soro do queijo, para a engorda do leite. Então, lá na França, eles recuperam essa ideia de um processo produtivo histórico e, com isso, diferenciam o produto e conseguem agregar valor. Então, o espaço para produção em pequenas unidades produtivas, pequenos produtores, ele estaria fora dessa disputa por escala e corrida tecnológica, e estaria nesses processos de produção baseado em agregação de valor por diferenciação do produto. Então, os pequenos produtores que se interessarem a produzir aqui no Brasil, eles certamente terão que trilhar também esse caminho. E temos aí várias possibilidades de diferenciação de produtos, desde animais criados ao ar livre, animais criados com alimento diferenciado. Claro que esses animais não terão o mesmo desempenho zootécnico do animal criado com a genética superior e com uma nutrição superior, mas eles terão, por outro lado, um valor de venda maior, que eventualmente pode compensar e viabilizar a participação dos pequenos produtores. No caso do Distrito Federal, nós temos uma produção de suínos que é predominantemente realizada a partir de granjas tecnificadas. Existe uma produção, vamos dizer, de subsistência ou artesanal, ou numa escala muito pequena. A nossa associação, há 2 anos atrás, juntamente com a Emater e a Universidade de Brasília, a Emater e a Universidade de Brasília realizou um trabalho, quase que um censo aqui no Distrito Federal, para identificar e localizar esses pequenos produtores. E mostrou, então, que tem uma produção que eu acho que é digna de registro e que merece uma atenção, principalmente dos órgãos de fomento, para melhorar e organizar essa produção. Já a produção tecnificada, em granjas com maior escala, responde, eu diria aqui, com toda certeza, mais de 95% da produção de carne suína no Distrito Federal.
Essas granjas, elas hoje são conduzidas por produtores que trabalham de forma independente, ou seja, são produtores que não estão vinculados às agroindústrias, como acontece, por exemplo, em boa parte de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, em que os produtores de suíno normalmente trabalham vinculados às grandes agroindústrias, num processo produtivo baseado em contratos de parceria, em que parte dos ativos, animais, etc., são da indústria, a própria ração é fornecida pela indústria, e os produtores coordenam o processo de criação. Aqui no Distrito Federal, já tivemos experiência de empresa integradora, mas, no momento, toda a produção, ou quase toda a produção de suíno tecnificada do Distrito Federal é realizada por produtores independentes. As escalas de produção aqui no Distrito Federal, dessas granjas, variam de 400 a até 4.000 matrizes por granja, por unidade de produção. Vamos encontrar granjas de 600 matrizes, granjas de 1.200 matrizes, de 2.000 até granjas de 4.000 matrizes. Essa produção que nós chamamos de tecnificada aqui no Distrito Federal, ela então se utiliza de um padrão tecnológico relativamente elevado. Por exemplo, para dar exemplo, a parte de genética, utiliza-se genética up-to-date com a genética utilizada em qualquer parte do mundo, nos principais países produtores, como os Estados Unidos ou mesmo na Europa. Por sinal, o centro genético, a origem genética dessa genética utilizada aqui no Brasil, a maior parte dela vem da própria Europa, da Holanda, Dinamarca, não é? E também dos Estados Unidos. Além da genética e da nutrição, as nossas granjas, elas também acompanham um padrão de tecnologia que nós podemos falar de um padrão de tecnologia internacional. Aqui no Distrito Federal, nós tivemos, talvez, a granja pioneira na utilização de máquinas de alimentação animal. Assim, para dar uma ideia para as pessoas que não têm maior contato com a suinocultura, nessas granjas, então, que utilizam essas máquinas de alimentação animal, os animais são marcados com um brinco chipado, que carrega um chip, e esse chip ele se comunica com um leitor colocado na máquina de alimentação. E então, o animal, no caso a matriz, por exemplo, quando ela vai se alimentar, ao adentrar o compartimento de alimentação, o leitor faz a leitura do chip, identifica aquele animal e vai descarregar a quantidade de ração exata que aquele animal precisa para a sua nutrição diária. Com isso, otimizando não só a quantidade de ração necessária para aquele animal, a quantidade e a qualidade, mas otimizando os custos de produção, não é? Então, essas granjas tecnificadas trabalham com um padrão tecnológico que nós consideramos up-to-date, atualizado em relação ao que tem de mais importante na suinocultura, não só do Brasil, como dos outros países. Uma outra característica dessa produção tecnificada é que nós dizemos que essa produção intensiva de suíno, ela tem o que nós chamamos de uma baixa tolerância tecnológica. Se alguém quer criar suíno, não vai poder se afastar muito, criar dentro desse padrão de granjas tecnificadas, não vai poder se afastar muito do padrão da genética, do padrão da nutrição, do padrão dos equipamentos, das instalações. Porque as margens, na medida em que a tecnologia avança muito, os custos com a tecnologia também são muito elevados. Então,
ou se obtém uma produtividade compatível com esses custos, ou não se permanece na atividade. Então, é isso que nós chamamos de um baixo padrão, é o que nós chamamos de baixa tolerância tecnológica. Quem quer participar dessa atividade tem que acompanhar esse padrão de tecnologia. Ou então parte para um outro modelo de produção, aquele que eu me referi antes, de partir para uma diferenciação de produto, fazer animais diferenciados. No limite, vamos chamar assim, uma produção de um porco caipira, desde que dentro de padrões sanitários coerentes e aceitáveis, isso é uma produção diferenciada, porque tem quem aceite pagar um preço diferente por um produto dessa natureza. Não é? O problema é garantir esse padrão de sanidade que o consumidor exige. Mas isso é um processo que, como aconteceu nos outros países, certamente aqui no Brasil também será percorrido. Como eu falei antes, Douglas, já está bem avançado o tempo, não é? Como eu falei antes, os custos de produção na atividade são muito elevados, porque tem que se acompanhar esse padrão tecnológico permanentemente. Mas podemos resumir o seguinte: hoje, o maior custo de produção na atividade, hoje não, sempre foi assim, mas hoje principalmente, é a alimentação animal. Nessa produção tecnificada, 70% do custo de produção é alimentação. E podemos colocar aqui de 10% a 15%. Além desses 70%, é o custo de genética. Então, dá para se perceber que essa necessidade de acompanhamento da tecnologia, tanto da nutrição quanto da genética animal, ela faz com que nós trabalhemos sempre com margens muito estreitas. E, portanto, não admite relaxamento e nem tolerância tecnológica. Bom, então, para terminar, eu queria complementar dizendo que aqui no Distrito Federal, a nossa atividade ela se encontra num grau de organização também razoavelmente aceitável. Nós temos aqui um ambiente organizacional e institucional bem estruturado no Distrito Federal. Nós falamos de ambiente organizacional, por exemplo, aqui, naquilo que o setor precisa, a nível de Secretaria de Agricultura, de DIPOVA, até mesmo de meio ambiente, são organizações que funcionam. Claro, sempre haverá situações em que os produtores vão demandar ajustes aqui e acolá, mas esse ambiente organizacional ele funciona aqui no Distrito Federal e funciona bem. Nós temos, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a Câmara Setorial de Suínos, que é um órgão de assessoramento da Secretaria da Agricultura, mas com a participação muito ativa do setor produtivo. Então, as demandas do setor produtivo chegam de forma muito mais direta e rápida e organizada ao próprio Estado, que é o encarregado de conduzir as políticas públicas. Então, o ambiente organizacional aqui no Distrito Federal é bem organizado. A nossa faz parte desse ambiente organizacional a infraestrutura de suporte ao setor. Nós podemos falar, todas as nossas granjas aqui no Distrito Federal são bem servidas de estradas. Todas elas têm acesso à internet e não poderia deixar de ter, porque faz parte do nosso processo de produção. E todas cumprem as normas trabalhistas e de meio ambiente. Todas as nossas granjas possuem licenciamento ambiental. Então, esse era um panorama rápido, o máximo que eu consegui fazer nesse espaço de tempo, sobre o processo produtivo da suinocultura aqui no Distrito Federal. Obrigado aí pela atenção. Presidente, eu tenho uma pergunta. Gostaria que o senhor falasse resumidamente sobre o panorama hoje da suinocultura, né? Hoje temos a suinocultura aí em nível nacional, o suíno elevou seus preços, né? São valores recordes hoje no Brasil.
E também gostaria que falasse um pouquinho do custo de produção hoje como produtor, um depoimento rápido. De forma muito rápida. Nós vivemos hoje uma situação atípica na área de produção animal. Isso vale para carne de frango, carne bovina e carne suína. Os consumidores são testemunhas de que nunca viram preços tão elevados desses produtos. E isso tem a ver com várias razões, mas no caso dos preços elevados aqui dentro do Brasil, tem a ver principalmente com a pressão exercida pelo setor exportador. Nós nunca exportamos tanto esses produtos, carne de frango, carne suína e carne bovina, como agora. E, no caso da carne suína, historicamente, nós sempre exportamos algo como 15% de nossa produção interna. E isso era suficiente para regular o preço interno. Nesse momento de pandemia, nós estamos exportando já um pouco mais de 20% da nossa produção. Mas o setor de alimentos ele é muito peculiar, porque esses 5% a mais de exportação, ele gera uma expectativa no consumidor interno, de tal forma que, mesmo sendo apenas 5% de exportação a mais, mas a reação do preço ela é muito maior, né? Então, nós hoje temos um preço na carne suína que nós nunca tivemos aqui no Brasil. Vou dar uma ideia para vocês. Há um ano atrás, nessa época, o preço da carne suína, quilo vivo do suíno, estaria ali por volta de R$ 4,80, R$ 5, vamos dizer. Hoje, esse preço está aqui no Distrito Federal em R$ 9,20. Por outro lado, o custo de produção se elevou demais, porque da mesma forma que a pandemia provocou algum grau de desorganização na produção de outros países, produção animal, ele também provocou problemas na produção de grãos. Então, os nossos grãos também nunca tiveram preços tão elevados. Quem imaginou que iria vender uma saca de soja acima de R$ 150, R$ 160 reais? Um saco de milho, nessa época do ano, aqui no Brasil, valendo R$ 70 reais aqui na nossa região. Então, nunca ninguém imaginou uma situação como essa. Então, é uma situação atípica e nós temos que saber conviver muito, temos que aprender a conviver com isso. Isso afeta o setor de uma forma diferente. Por exemplo, os produtores, nesse momento, têm uma remuneração mais interessante, se bem que o custo de produção está muito elevado, mas, mesmo assim, o custo de produção é muito elevado por conta do custo dos grãos. Mas, por exemplo, lá mais na ponta da cadeia, os frigoríficos, eles são muito afetados porque nem sempre os frigoríficos vão conseguir reajustar o preço a nível de varejo com a mesma velocidade que se reajusta o preço do animal vivo, uma vez que ele está sendo cotado a partir de uma influência do comércio internacional, já que as grandes empresas exportadoras vão no mercado comprar os animais vivos no mercado spot para exportação, para abater e exportar. Então, os frigoríficos também passam por dificuldades num momento como esse, mas aí o nosso colega o Ivo poderá falar com mais propriedade. Então, acho que de uma forma resumida, esse é o nosso quadro. Obrigado, presidente. Eu passo agora a palavra para o presidente do Sindicato Suínos, Ivo Jacó, está com a palavra. Boa tarde a todos. Eu sou Ivo Jacó, sou presidente do Sindicato Suinocultor do Distrito Federal. Quero parabenizar aqui o meu colega presidente da associação, que fez um panorama não só da suinocultura do Distrito Federal, mas como nacional e internacional. Parabéns, professor. Mas o meu conhecimento é menor, eu vou falar só sobre o DF. E mais a parte de agroindústria, abate, industrialização. O professor já tocou nesse ponto, mas eu gostaria de frisar que nós temos o orgulho aqui no Distrito Federal. Somos um sindicato pequeno, somos uma associação pequena, com 20 e poucos associados e 20
sindicalizados. Mas nós temos o orgulho de dizer que temos a suinocultura mais bem organizada do Brasil, professor. Eu tenho esse orgulho de dizer. E se nós temos uma suinocultura mais bem organizada, por que bem organizada? Toda tecnificada, como a gente falou, controlada por computador, licença ambiental, treinamento em bem-estar animal e em acompanhamento de todas as normas trabalhistas. Todos os funcionários de nossas granjas, nossos abatedores, nossos frigoríficos, são registrados, têm carteira assinada e recebem todos os seus direitos. E nunca se ouviu falar em trabalho escravo aqui no Distrito Federal. Bom, mas eu vou me ater mais aos frigoríficos. Nós temos granjas tecnificadas, com todo o cuidado técnico, e nós temos também, no Distrito Federal, esse quadradinho pequeno, do jeito que é, nós temos 8 frigoríficos com registro estadual. E são também empresas regularizadas, com todos os empregados, como o Douglas colocou no início. Então, temos em torno de 500 empregados, 480 e 500 empregados, todos registrados nas nossas agroindústrias, e trabalhamos só para o Distrito Federal e praticamente quase só com animais produzidos aqui no Distrito Federal. E tenho mais um orgulho de dizer para vocês, o Douglas apresentou que os cortes suínos que são desenvolvidos aqui no Distrito Federal, nós temos orgulho de dizer que o Brasil hoje tem uma campanha desenvolvida pela Associação Nacional, que é a ABCS, com cortes que foram desenvolvidos aqui no Distrito Federal. Esses cortes saíram daqui e foram replicados para todo o Brasil. Até porque o presidente da Nacional hoje, que é o Marcelo Lopes, ele foi presidente da nossa associação e ele está à frente da associação e levou para todo o Brasil, inclusive, com a Semana Nacional da Suinocultura. E esse orgulho saiu aqui do Distrito Federal. Os nossos frigoríficos, voltando a falar, todos registrados, com animais aqui do Distrito Federal. Aí pensando, olha, o treinamento desses frigoríficos. Nós temos parcerias com SEBRAE, Secretaria da Agricultura, Senar, Federação da Agricultura do DF, e essa parceria tem nos ajudado muito, porque aí sim nós temos todo um treinamento, não somos só a nossa associação, é como o professor colocou, nós temos a nossa Câmara Setorial da Suinocultura, que nós temos reuniões frequentes, então, sempre com o apoio dessas instituições. E através dessas instituições, nós temos conseguido treinamento de nossos funcionários em câmara, caldeira de alta pressão, cortes suínos, bem-estar animal, respeito ao meio ambiente, enfim, todos esses treinamentos que esses frigoríficos recebem, os funcionários recebem, são via parcerias com essas instituições que nós sempre travamos isso aí. Ele falou um pouquinho no início da assistência técnica gerencial. São parcerias que nós fizemos com o Senar, via Federação da Agricultura, lógico, com apoio de essas outras instituições, SEBRAE e Secretaria da Agricultura também, que são suinocultores que praticam, recebem treinamento via Senar e com parceria com a nossa associação e o nosso sindicato. Isso são pequenos produtores, como ele colocou, que nós estamos ensinando, estamos pegando na mãozinha dele, ensinando, a suinocultura se produz assim, nós estamos tirando aquele camarada que está criando clandestinamente e mostrando para ele, você tem que criar com bem-estar animal, respeito ao meio ambiente, e é lógico, a assistência técnica gerencial vai ensinar ele como ganhar dinheiro com a pequena produção de suínos. Isso é uma atividade que a gente tem em parceria com o Senai e com essas instituições também. Com relação aos cursos de cortes, nossas agroindústrias têm sempre, via nossa associação e nosso sindicato, oferecido
cursos de cortes nos estabelecimentos, tem treinado açougueiros, tem treinado dono de pequenos açougues e redes também, para que o produtor receba, o consumidor receba uma carne porcionada na medida que ela quer e não aquela carne que era como antes desses treinamentos, com a carne bruta, como poderia dizer, corte no açougue. Um outro tópico que a gente poderia estar colocando, que seria interessante, nós temos a nossa bolsa, que eu acho importante a gente dar uma pincelada nisso aí. Muita gente fala, mas o DF com 20 associados, 20 e poucos produtores de suínos, como é que... Nós sofremos no nosso início, lá pela década de 1990, nós tínhamos uma dependência muito grande dos outros estados. Aí começamos a conversar e alinhar para definirmos o preço do porco aqui no Distrito Federal. Foi aí que nós juntamos sindicato, associados, associação, e começamos a levantar esse embrião que era definir o preço do porco aqui no DF. Hoje nós já fizemos a nossa reunião aqui na Expo Agro, na nossa reunião da Bolsa, definimos o preço que será praticado na próxima semana. E a nossa Bolsa, como eu falei, nós iniciamos esse embrião na década de 1990, a nossa Bolsa começou por aí, largamos o referencial, que nós tínhamos referencial na Bolsa de São Paulo, na Bolsa de Minas Gerais, às vezes no preço que era praticado no Sul, e a gente ficava sem um referencial aqui para o Distrito Federal, porque nosso mercado tem um diferencial particular. E nossa Bolsa, como eu já falei, hoje ela tem respeito, os estados vizinhos já utilizam o nosso preço de suíno, que é, como eu já falei, é semanal, e está adotando também como referência no seu estado. Um ponto importante que nós estamos passando agora, panorama da suinocultura no Distrito Federal. A pandemia, ela trouxe, foi bem colocado pelo professor, um problema sério de preços em alimentos. O porco ele saiu de R$ 3,60 em janeiro, fevereiro, o quilo do suíno vivo. Hoje ele está em R$ 9,20. Quer dizer, um aumento aí de quase 200%, mais de 200%. E aí se fala, mas o que a indústria está pecando nisso aí? O consumo reduziu, o consumidor não come mais a quantidade que ele consumia. Isso eu estou falando não é só a carne in natura, tem o processado, são os cortes, são as linguiças, os embutidos, etc. E o que aconteceu? Mas por que o preço está aumentando? Aumentou porque se o consumo diminuiu? É o que ele colocou, a exportação, e outros estados estão buscando animais aqui no DF. Então, nós estamos passando, esse é o panorama atual que nós estamos vivendo na pandemia, as agroindústrias estão sofrendo demais com isso, sofrendo demais. Outro processo que está sendo difícil para sobreviver, o capital de giro que uma agroindústria tinha no início do ano, janeiro, fevereiro, ela foi triplicada. O capital de giro teve que ser triplicado. Então, quem não tem um capital de giro favorável está amargando, está tendo que pegar dinheiro pagando juros e antecipação do título e etc. E esse é o grande problema que está acontecendo no DF. A gente está com uma certa dificuldade de definir preço, exatamente por causa disso. Porque se o mercado aqui está consumindo menos e o produtor está vendendo para fora, nós estamos sofrendo aqui para definir o preço interno, porque esse preço não está sendo praticado aqui, está sendo jogado para fora de Brasília. Um outro tópico interessante que o Douglas colocou, que acho que deve ser colocado, não só trabalhamos para visando o lucro, são várias grandes, são em torno de 10 a 12 mil matrizes, com 8 frigoríficos tecnificados aqui no Distrito Federal, mas praticamos também a beneficência. Ele colocou, todo ano nós fazemos uma campanha
que houve a doação de 1 tonelada de carne suína, foi doada para a Secretaria de Agricultura, que levou para instituições que são necessitadas. Então, essa é mais ou menos um panorama da agroindústria que nós estamos vivendo aqui no DF e que realmente nós estamos passando no momento. Já houve, como muita gente fala, a suinocultura é cíclica, ela tem período que ela está bem, tem período que ela está ruim, e tem período que sofre o produtor. No momento, eu diria que quem está sofrendo é a agroindústria. A situação é complicada, porque o produtor reclama que a matéria-prima para a fabricação de ração subiu, e é verdadeiro, mas o preço do animal, o preço do porco subiu mais do que a matéria-prima. Então, graças a Deus, que está favorecendo ao produtor e está sofrendo no momento. Essa é a situação crítica para baixo da agroindústria, que está sofrendo com capital de giro e com dificuldade em repassar o produto para o mercado. É mais ou menos isso aí que a gente tinha sobre os frigoríficos. Obrigado, seu Ivo. Eu agradeço a participação de todos. Estamos chegando já ao final. E convido a todos também a nos seguirem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, dfsuin.cintosuínos, e o nosso site www.suinobrasilia.com.br. Obrigado a todos. Nós é que agradecemos. Esse foi o Papo de Especialista tratando de suinocultura. Muito obrigada. Daqui um tempinho, voltamos com perspectivas, desafios e oportunidades para o leite brasileiro.